É muito louco, muito curioso pensar nisso tudo. Pensar o quão longo foi o caminho até aqui. Quanto tempo passou desde que houve a possibilidade de sonhar com alguma coisa nesse nível. Eu falo em tamanho mesmo. Será que alguém previu que ia ser assim? Alguém acabou vendo isso em um sonho? É bem possível que alguém tenha sonhado sim. Mas eu não sei dizer se a pessoa mais otimista da história conseguiria ter previsto que a coisa ia sair desse jeito. Duna Parte 2 é um fenômeno. E a gente tá vivendo isso. Depois do sucesso de Duna Parte 1, dirigido pelo Denis Villeneuve, foi confirmada na Parte 2 e agora tá no cinema para todo mundo poder conferir, pra gente poder apreciar um pouquinho. A Parte 2 continua basicamente de onde a primeira parte parou, né, com o Paul e a Lady Jessica se juntando à tribo Fremen, liderada pelo Stilgar. Eles agora precisam entender qual que é a função deles no meio desse ecossistema novo, no meio dessas pessoas novas, como que eles se encaixam ali, como que eles podem ajudar e principalmente levar a vida depois de tudo que aconteceu com a Casa Atreides. Alguns sussurros sobre o futuro acabam fazendo o Paul questionar um pouco do seu papel no mundo também, porque se a gente for lembrar, ele supostamente é o escolhido, o Kwisatz Haderach, e ele deveria tomar o lugar do seu pai enquanto duque, né, da Casa Atreides também. Tudo isso e um pouco mais ali no decorrer de 2 horas e 50, quase 2 horas e 45 talvez, de filme. Não tem 3 horas, o cara não entregou pra gente 3 horas e eu fico um pouco chateado com essa questão. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Caso você não saiba, eu fiz uma série de vídeos sobre Duna aqui no canal, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. Vou deixar a playlist em algum lugar por aqui. Eu sou muito fã da franquia, eu ainda tô lendo os livros e, enfim, eu tava bem curioso para ver como é que ia sair essa segunda parte. E, pois bem, eu acho que o maior sentimento que pegou para mim durante pensar no filme de 2021 e, tipo, falar um pouco sobre, até assistindo também, foi que, até falei algumas vezes isso, mas é que era a melhor forma de adaptar a Duna que a gente tinha, né, naquele momento, e vamos usar até contemporaneidade, tipo, para isso também. Independente dos quase projetos, das 1000 ideias que saíram, tipo, para poder adaptar esse material, eu acredito que a forma como o Villeneuve e a equipe acabaram encontrando de adaptar esse calhamaço para a tela foi a melhor forma possível. Eu tenho alguns pés atrás sobre algumas questões, mas eu acho que de maneira geral, tipo, é o melhor que dá para fazer, é a forma mais fiel e também mais justa, assim, quanto à obra original. Independente de qualquer coisa, assim, essa coisa do visual de ficção científica um pouco mais sóbrio, que é a herança deixada pelo Ridley Scott ali, que Hollywood, tipo, adora faturar em cima disso, tipo, acaba estando muito impregnada nesses filmes? Sim, mas tudo bem, né? Tudo bem. É o melhor que dá pra fazer e, tipo, acho que nós, como fãs, a gente precisa aceitar isso e reconhecer também, de certa forma. O próprio Villeneuve, ele sempre foi fã, ele sempre falou que estudou muito, tipo, durante muito tempo para poder adaptar um projeto como esse, assim, para as telas, e ele sempre falou que, tipo, ele queria fazer para ele, principalmente, né? E para poder agradar ele mesmo. E assim, nessa segunda parte, pelo menos pra mim, esse sentimento ele permanece. Dá pra ver que o cara é muito fã, dá pra ver que o cara é muito competente. Falta ali uma coisa ou outra, tipo, tem uma coisa ou outra que acaba incomodando, principalmente nessas questões visuais. E ele é um cara que recentemente acabou se expressando, na minha opinião, de maneira um pouco equivocada sobre visuais e sobre diálogos dentro de um filme. Mas pra mim faltou, saca? Faltou um pouco mais esse apelo visual, tipo, que essa franquia mereceria. Mas enfim, com algumas considerações aqui a colar, tipo, o trabalho que a gente acaba vendo na tela, ele é muito funcional, e como eu falei antes, ele é justo. Ele coloca a franquia num patamar, tipo, muito grande. Duna era um livro que ele era considerado inadaptável até pouco tempo atrás. Claro que existe muita decisão comercial, tipo, em cima disso. É um mérito de qualidade que a equipe coloca dentro do filme, com certeza, tipo, influencia nisso tudo, mas tem um mérito comercial nisso também, a gente não pode esquecer. O filme era para ter estreado no final do ano passado, em setembro, se eu não estou enganado, mas ele acabou sendo adiado por conta da greve dos atores e dos roteiristas. E assim, foi uma decisão muito acertada porque o estúdio considerou que ia fazer mal pro filme também divulgar ele sem uma parte muito forte da equipe toda, que é o elenco.
né? É um elenco estelar, é um elenco, tipo, gigantesco, assim. E que se a gente for ver as peças promocionais que o elenco fez, assim, pra poder divulgar o filme, faz muita diferença, né? Isso é publicidade, isso acaba trazendo uma nova perspectiva também para as pessoas poderem conhecer o filme, poderem, tipo, se interessar, além dos nomes de quem tá envolvido, além da cara do Timothée Chalamet e da Zendaya, tipo, em todo lugar. Ver eles falando e ver eles chamando, tipo, tem uma coisa bem apelativa e que, assim, não é pra jogar fora, tá ligado? Também essa parada de, né, herança ali visual de ficção científica que eu acabei comentando antes, é uma forma também do estúdio manter a audiência ali um pouco mais familiarizada, né, e dentro de um controle um pouco mais específico, tipo, do que já estão mais acostumados a ver. Então, não acaba sendo uma coisa tão estranha, não acaba sendo uma coisa que, tipo, vai confundir muito, por exemplo. E assim, falando de uma parte 2 principalmente, é um momento em que conceitos não vão ser tão novos assim. Tipo, a gente não vai precisar apresentar conceitos novos para uma audiência, então eles já estando relativamente familiarizados com algumas dessas coisas, fica mais fácil de você chamar as pessoas para o filme sem que elas percam o interesse ou sem que elas tipo, tenham perdido um capítulo muito grande da coisa, sabe? E levando em consideração que um dos roteiristas do filme é o John Spates, ou Spites, ou esse cara aí. Ele acabou escrevendo Prometheus também e Passageiros, então, né, tipo, não tem nem muito o que esperar, tipo, nesse sentido, por mais que ele não dê indicativos ou ele não tenha que dar indicativos visuais como um todo, é o mesmo cara. Essa coisa de pensar o futuro, né, ficção científica, tipo, como algo um pouco mais funcional, em vez de fato, onde, tipo, tem pouco espaço pro lúdico, pra fantasia em si, na minha opinião, prejudica um pouco um trabalho como Duna. Eu comentei um pouco sobre isso tipo, quando eu estava falando do primeiro filme, das cores e que a maneira como tipo, os enquadramentos e as sequências elas eram desenhadas ali, tipo, eu não achava tão inspirado assim, né? Achava o conceito um pouco não tão imaginativo demais como poderia ser. E eu esperava que na segunda parte, porque a história dá brecha para isso, eu esperava que a coisa fosse um pouco mais vívida, fosse um pouco mais apaixonante, um pouco mais fervorosa e grandiosa também nesse sentido. Tem isso, mas ainda não era o nível que eu queria, ainda não era o nível que eu esperava. Então fica meio foda. Ai, Kaique, mas o universo de Duna, ele é muito funcional também. As pessoas estão procurando sobrevivência. Eu concordo, em partes. A gente ainda tem uma certa extravagância, tipo, quando se fala das casas maiores e galáxia fora, por exemplo, que é o que acontece. Tá, no filme é o que acontece. Tipo, ele usa justamente esses espaços das outras casas, que não necessariamente o foco dos Fremen, para poder usar essa extravagância, essa grandiloquência, tipo, para ser um pouquinho mais fora da caixinha, como deveria ser de fato. Mas eu esperava mais. Eu ainda esperava que, tipo, dentro dessa questão dos Fremen também, a gente pudesse ver um pouco mais de identidade quanto a isso. Sabe, os Fremen, originalmente, né, eles são baseados num povo, cara, ali do Oriente Médio. Então, mesmo que tenha essa discussão de, tipo, olha, eles estão o tempo inteiro buscando sobreviver e tal, eles ainda têm personalidade, eles têm questões próprias, eles têm uma sociedade própria também, que cada tribo, né, de cada city, de cada lugar, tá ligado? Elas têm requintes próprios. Eles até falam um pouco no filme sobre, tipo, o pessoal do norte, o pessoal do sul. Então, por que não mostrar isso visualmente de alguma forma? Com características diferentes e, cara, ele tenta mostrar isso na arquitetura, ele tenta, tipo, evidenciar um pouco mais disso, só que a gente só tem o pessoal do Stilgar. Tudo bem que isso existe um pouquinho demais, mas eu queria mais, sacou? Tem espaço pra mais. Cadê meus 15 minutos de sobra, Villeneuve? Hein? Tô falando com você, mano. Mas essa parada de representar, tipo, as outras casas num modo geral, tipo, ela acontece e ela é relativamente satisfatória, eu diria. Sabe? Tanto os Harkonnen quanto os Corrino, que são os novos aqui na parada, né, a família do imperador ali e tudo, eles, justamente por serem esse outro contraste, que além do textual, ele precisa ser visual também, porque a gente tá
com foco ali nos framing, a gente precisa ter uma distinção, tipo, visual um pouco maior, assim, do que veio antes. Os Harkonnen um pouco menos, porque a gente já conhece, eles já estão estabelecidos, mas ainda assim, tipo, nesse filme a gente vai um pouco mais a fundo, dentro de Gideon Prime, que é o planeta deles ali como um todo. Então a gente precisa ver um pouco mais disso e, assim, essa parada é impecável. Tipo, essa parte é impecável, é a sequência em preto e branco do filme, é a sequência do Coliseu ali, e eu acho muito foda. Eu acho muito, muito foda, e ali realmente os caras puxaram tudo ali, assim, visualmente falando, eu achei fantástico. Eu não dou nota 10 pra tudo, porque tem uma cena ou outra ali que eu achei o CG um pouquinho esquisito, mas, cara, enquanto conceito, é, assim, sensacional. Sensacional mesmo. E os Corrino é aquela coisa, tipo, a gente não vê uma parada tão grande, tão extravagante assim, ela é um pouquinho mais contida, só ali entre o Imperador e a Princesa Irulan, mas assim, a equipe se puxou muito nos figurinos da Princesa Irulan. Então a gente vê, tipo, que tem um grau de identidade, tipo, muito maior. A gente vê, tipo, muita coisa feita de corrente, muita coisa que parece bem extravagante mesmo, sabe? Que, de fato, tipo, não é pra qualquer um. Até o passo de vida que eles levam, assim, tipo, é uma coisa um pouco mais tranquila. Por mais que eles estejam meio atordoados com o que tá acontecendo, eles ficam meio, tipo, porra, é chato, né? O que rolou com os Atreides lá. É, não, realmente é chato. Olha, meu pai, ele tá muito chateado com o que aconteceu. Por que que meu pai fez isso? Caramba, eu não sei. Sacou? É tipo isso. Era assim que era pra ser feito. E tá certo, eu não tô reclamando. Mas essa questão do visual é uma das únicas paradas que eu realmente, tipo, tenho pra reclamar de maneira geral. O resto, mano, não tem muito o que adereçar, assim, nesse sentido. Ah, mas é chato, o filme dá sono, isso e aquilo. E assim, essas são falas bem comuns ali, tipo, das pessoas que acabam vendo o filme. Eu comentei, tipo, na minha sessão do filme de 2021 que muita gente dormiu. E nessa não foi diferente. A diferença é que eu consegui ver em IMAX dessa vez. Eles até reprisaram aqui em São Paulo o primeiro filme, mas eu acabei não conseguindo ir, tipo, pra ver em IMAX, eu tenho certeza que teria sido foda, mas consegui ver em IMAX de novo, tipo, tô bem contente, ainda muito impressionado por conta disso, então fica aí a dica, se você conseguir ver em IMAX, se tiver acessível pra você ver, cara, vai, foda-se, sabe? Se você tiver grana, se tiver perto, se tiver horário bom também e lugar, vai ser muito, muito foda, vai ser uma experiência sensacional. E assim, esse comentário sobre ser chato, sobre dar sono, é uma parada que a gente sabe do estigma que ficção científica, principalmente, muito mais do que fantasia, tem, né, sobre ritmo e tal, e eu não consigo rebater isso, tipo, em relação ao que as pessoas dizem, sendo bem honesto. O ritmo, ele é um pouco mais lento do que a gente tá mais acostumado, tipo, principalmente com blockbusters, assim, ou tava acostumado, né, com os blockbusters que a gente vinha recebendo, porque agora Duna dita muita coisa em relação comercial, então pode ser que outros filmes ali, Arrasa Quarteirão, também venham a seguir alguns modelos de Duna nesse sentido. Quem sabe. O fã ainda vai falar que o filme é corrido. Mas os demais, talvez, tipo, quem não é fã vai falar que o filme é meio chato, que o filme é insosso, que o filme dá sono, etc. Talvez não vai apreciar tanto assim. Mas é o que eu falei lá no início, né? Tipo, a gente precisa ver que Duna agora é uma peça que muda o jogo como um todo. Enquanto condução, tipo, da história e narrativa como um todo, o filme ele acaba fazendo algumas mudanças em relação ao livro. Acredito que para deixar a coisa um pouco mais fluida e um pouco mais certinha, assim, de ser passado e de ser adaptado para não ficar de novo tão maçante, tão chato. E assim, eu adoro o que o Villeneuve faz em função de deixar a história um pouco mais dinâmica mesmo. Ele acaba focando muito mais na perspectiva dos personagens e na luta que eles têm em tentar entender qual mundo que eles têm diante de si mesmos. E eu acho que uma coisa que acaba voltando um pouco do primeiro filme em relação a arcos e arcos de personagens, e que já tinha me agradado no primeiro, e que acho que é uma parada muito unânime, assim, mas é o quanto dessa vez os atores me parecem ainda mais confortáveis com cada personagem. É impressionante. A ponto de, tipo, cara, eles fazem um gestual, assim, eles
fazem um olhar um pouco diferente, levanta uma sobrancelha, tá ligado? Muda uma coisinha assim na feição, você sabe o que aquele personagem tá pensando. E é uma parada que me preocupava muito, cara, porque no livro tem muito disso, de você, tipo, ficar ali na cabeça do personagem muito, muito tempo com ele divagando. Então, assim, você conseguir passar as instruções, tipo, pra ele ou ela entender mais ou menos o que fazer em tal hora, é fenomenal. As expressões da Lady Jéssica já eram impressionantes no primeiro filme. E agora então, cara, tipo, só um exemplo, mas agora então é bizarro, sabe? É bizarro o que essa mulher tá passando, é bizarro o que ela tá passando pra gente também. Puta que pariu, cara. É surreal. A Rebecca Ferguson, como a Lady Jéssica, tipo, como eu acabei de falar, a Lady Jéssica é minha personagem preferida, assim, da franquia até então. Ela continua uma força da natureza, tipo, nesse filme. Eu acho ela muito foda, tipo, muito foda. Ela tem mudanças muito drásticas em relação ao arco que a personagem tem nos livros e o arco que ela tá desenrolando aqui agora. Então é bem curioso, tipo, ver como isso afeta a personagem. O Javier Bardem, apesar de eu não gostar muito, assim, porque puxaram ele muito mais pra uma veia cômica nesse filme, eu diria um pouco mais situacional, né, de observar as situações e reagir a elas, tipo, a comédia acaba caindo nos braços dele. Tipo, acontece vez ou outra dele acabar puxando a risada ali dentro de algumas das situações, mas é muito mais, tipo, voltado às reações que ele tem, tipo, a algum comentário que ele faça porque ele tá reagindo sobre alguma coisa. Eu não gostei muito disso, mas eu acho que funciona. Ele tem algumas cenas com a Rebecca Ferguson que pra mim é o fino do fino, cara. É muito bom. Tal qual o primeiro filme aqui, continua muito bom também. Eu não vou conseguir passar por todo mundo, assim, tipo, de forma geral, mas aí falando das adições, tipo, um pouco mais recentes ali, preciso falar, tipo, cara, da Léa Seydoux, como a Lady Fenrir. Ela no livro, tipo, é uma personagem que ela tá em volta ali de outros personagens, tipo, pra poder funcionar um pouquinho melhor, e o papel dela, ele é muito sobreposto, eu diria. Então aqui, tipo, pelo que eu lembro ali da coisa, eles meio que juntaram o esforço de um personagem com a personagem dela e, tipo, mutaram numa coisa só, e aí ela vai correr solta. Tipo, ela faz muito com pouco tempo de tela e, tipo, com pouca coisa, e assim, cara, ela aparece acho que 5 minutos de filme, sabe? E você já tem uma atriz no cacife dela. A própria Florence Pugh também, como a Princesa Irulan, ela é fantástica, ela é impecável assim. Ela é bem segura, ela tá tentando meio que entender a situação em que ela se encontra. Ela fala muito, tipo, sobre observar as reações do pai dela, sobre observar, tipo, como que as coisas estão. Assim, de fato, tipo, ela não tem um papel muito grande. E é curioso isso, porque o Villeneuve fala que ele abordou ela da mesma maneira como ele abordou a Zendaya, tipo, pra ela poder fazer o filme. Isso ele falando pra Florence, né? Ó, nessa parte aqui você não vai ter um papel tão grande, tipo, eu não vou conseguir esticar mais o papel do que isso, mas o seu personagem é muito importante. Se eu conseguir fazer um próximo filme, o seu papel ele vai ter um destaque um pouquinho maior. E de fato, cara, no próximo capítulo da história, né, no Messias de Duna, a Princesa Irulan, ela tem um papel, tipo, bem mais importante mesmo, mas eu gosto já de como que a Florence pontua algumas ações dessa personagem em si. O Christopher Walken também, como o Imperador, ele faz ali meio que o arroz com feijão, tipo, da coisa, mas não tem muito o que fazer, assim, tipo, não tem muito, tipo, pra onde levar esse personagem. Ele é muito melhor tratado enquanto, não é necessariamente um folclore, mas, tipo, enquanto ele não aparece, de fato. A gente ouve muito falar no livro, tipo, das intenções do Imperador, do que o Imperador tá pensando, porque ninguém meio que consegue decifrar o cara, todo mundo fica supondo muito, e por ele ser essa figura, tipo, intocável e essa figura de performance também, no momento ele, ao que aparenta, está mais recluso, as pessoas, tipo, só podem imaginar o que passa na cabeça dele, o que falta, o que não falta, tipo, o que tá rolando, pra poder continuar suas próprias articulações ali e seus próprios interesses. E no momento em que ele aparece, você meio que quebra toda essa mística. E é interessante porque eu acho que existe esse paralelo no filme com o personagem do Muad'Dib, né? Quando o Paul ganha esse nome, tipo, tudo bem, a gente sabe que é o Paul, a gente sabe os feitos dele, sabe o que ele tá fazendo ali nas incursões dele, mas os demais, a gente vê, tipo, circulando boato, tipo, porra, quem que é Muad'Dib? Que porra que é Muad'Dib? Que caralho que é Muad'Dib? Quem que esse filho da puta tá fudendo a coisa inteira? Acho que ele não existe, acho que ele existe, acho que ele é mais de uma pessoa,
tá ligado? Então, eu sinto que tem esse paralelo no filme, tipo, tem essa construção também das duas coisas, mas que ela não é tão forte assim, talvez passe meio despercebido, mas não importa, não importa. Faz o arroz com feijão ali, tipo, aparece no que tem que aparecer. Mas o mais impressionante, enquanto adição, talvez seja o Austin Butler como o Fade Hall. Cara, porque assim, o Austin Butler ele acaba sendo muito outra força da natureza, tá ligado? Ele é muito surtado, tipo, ele tá muito caricato nesse filme. E é muito foda ver como ele se entrega realmente, tipo, pra fazer esse antagonista e como que ele leva as coisas pra frente, tipo, nesse sentido. De novo, a sequência ali da arena, né, do Coliseu em Guide Prime, é muito foda. Tipo, a cena no livro ela já é muito foda por si só, porque mostra toda a essência dos Harkonnen, como eles são baixos, como eles são sujos, covardes essencialmente, e como o Austin Butler ele acaba mergulhando muito, tipo, nessa estranheza e nessa performance pra destoar, tipo, completamente do que a gente entenderia e conheceria como uma pessoa normal, que é o próprio Poe, né, e porque os Harkonnen essencialmente são a antítese dos Atreides, ele dá, mano, um jeito ali, ele entrega de uma forma que, tipo, é bizarro, cara, é bizarro, e a gente fica meio sem tirar os olhos dele, sabe? Tipo, sempre que ele tá na tela, assim, a gente fica olhando, porque pode ser que ele tenha um gesto de fazer alguma coisinha que já chame muita atenção e que, tipo, já seja algo que incremente dentro do que ele tá querendo entregar enquanto personagem. E ele é muito diferente dos outros, sabe? Tipo, dos outros Harkonnen. Porque como eu falei, como essa casa ela já foi apresentada no primeiro filme, a gente sabe que eles são esquisitos, a gente sabe disso tudo. Fade, ele tinha que ser o ponto novo, ele tinha que ser um ponto de mais atenção, sabe? Então ele é diferente do Raban, ele é diferente do Barão, e é isso, sabe? Tipo, tem que ser de fato. Eu acho que foi o que mais me surpreendeu. Mas assim, pra mim o filme é do Poe e da Shani. Eu já vou emendar um pouquinho pra falar, tipo, do que vai rolando até o final da história. E pra falar um pouco do próximo capítulo ali nos cinemas, caso seja confirmado, mas a gente sabe que provavelmente vai ser confirmado. A relação entre os dois, pra mim, ainda é um cerne, tipo, muito, muito preciso, não diria fielmente adaptado, mas adaptado de forma justa. Os dois, nessa etapa da história, eles precisam ser inseparáveis. Tipo, a gente precisa acreditar que um precisa do outro. Eles estão não só se apaixonando, mas que existe, cara, um sentimento mútuo ali, não só de carinho, mas também de amor, de camaradagem, de companheirismo, em que, de fato, assim, um precisa do outro, sabe? Mas não incondicionalmente. No livro é incondicional, tá ligado? Mas porque a coisa é muito mais focada no papel do Poe e no desenrolar do Poe do que no da Shani. Mas a gente precisa acreditar nisso, tipo, pra coisa poder funcionar. O Poe ele precisa da Shani pra se inserir nesse mundo novo, pra poder sobreviver, poder ser alguém. A Shani ela não precisa do Poe, né? Ela já tá vivendo a vida dela, ela já sabe como tudo aquilo funciona, tipo, é uma coisa um pouco mais tranquila. Só que a gente tem que acreditar que eles se apaixonam, cara. E ela fala algumas vezes, tipo, porra, por que esse moleque chamou sua atenção? Por que esse estrangeiro, né, chamou a atenção? O que abre um parênteses pra, tipo, porra, então eles já receberam outros estrangeiros anteriormente, né, a tribo do Stilgar, será? Mas a amiga dela pergunta, fala, porra, por que esse estrangeiro, tipo, te chama tanta atenção? E ela fala, ele é honesto. Duna, como um todo, é repleto de, tipo, toques de humanidade pela trama toda. Porra, não tem um computador no bagulho, porque os caras não confiam em computador nesse universo, sacou? Porque já tiveram que lutar com um computador numa guerra e abolir os computadores. Então tem muitos toques de humanidade, tipo, espalhados por todo lugar, entendeu? E boa parte desses toques, eles são, tipo, basicamente os personagens, às vezes até irracional e, tipo, muito mais puxado pro emocional também. Tem esse embate muito forte entre você ser racional e você ser algo que não é racional. O próprio teste do Gunjabar é a Reverenda Madre falando pro Poe ali que, tipo, olha, um animal, ele rói a própria perna, tipo, pra poder escapar. Eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa. Então já tem muito disso, tipo, no corpo da história. E o que o Villeneuve faz, principalmente com a personagem da Shani, na minha opinião, só acrescenta, tipo, muito mais camada pro caminho dela, pras escolhas dela, tipo, tudo que ela for fazer daqui pra frente, tipo, é porque ela quer, e não porque é convencional pra história, não porque, tipo, ela tá um degrau abaixo,
ou algo do gênero. Principalmente nessa coisa que vai acontecer no decorrer do filme, que fica mais forte depois que o Paul toma a água da vida, mas que é sobre aceitar o seu caminho e cumprir o seu dever. O Paul, ele fica em dúvida durante o filme inteiro, tipo, se realmente ele foi moldado para ser aquela pessoa, ou se ele tá seguindo aqueles caminhos, se destino é isso, enfim, e se tudo isso, tipo, principalmente é justo, assim, com ele, até que ele decide assumir esse papel. E a Shani é sempre contra. E nos momentos íntimos que eles têm, ele se abre muito pra ela e ele fala que ele só quer ficar com ela, que, tipo, nada pra ele mais importa. E ela fala, cara, eu vou ficar com você desde que você continue você. A partir do momento que ele rompe com isso, e que a gente tem... Eu acho que a cena... uma das cenas, tipo, mais impressionantes, assim, no filme, que é o discurso dele na igreja, o monólogo dele na igreja, e que o Timothy dá a entrega da vida dele como ator, basicamente. Até esse momento, ela tava ali sendo um paciente, ela tava com ele, mas ali rompe muito e de repente ela já não sabe quem ele é. E tipo, isso não acontece no livro. Ela pode até ter dúvidas, mas ela tá sempre ali pra apoiar o Paul. Basicamente, ela tá sempre ali na B dele porque é daquele jeito, é pra ser daquele jeito e tal. E tipo, a Shani do filme, ela não é assim. Ela não vai aceitar as coisas dessa forma. E não é nem tipo uma coisa egoísta de, não, eu quero que seja do meu jeito. É tipo, só, mano, isso aí é zoado, isso aí tá errado, tá ligado? Não quero fazer parte disso, tipo, dessa forma, mas você vê que ela ainda fica muito mexida. Quando o Paul e o Feyd estão lutando lá no final, você vê que ela, cara, ela fica exasperada com cada movimento que os dois dão, porque ela sabe que pode ser o fim do Paul ali. Então é muito foda ver isso, tipo, acrescenta muitas camadas a essa questão de humanidade. É fantástico. Assim, eu não consigo exatamente falar sobre todas as mudanças que o filme acabou fazendo, tipo, pra poder adaptar e ressaltar alguns desses pontos, né? Então, esses são mais algumas coisinhas que eu lembro, né? Eu fico pensando o que vai ser de Messias de Duna, propriamente dito, porque muitas dessas coisas que o Villeneuve mudou, tipo, já plantam a sementinha pra ele colher lá pra frente e já muda muita coisa, cara. Com a Alia apresentada do jeito que ela foi apresentada, a Alia é a irmã do Paul, Anya Taylor-Joy, um beijo. É muito já diferente, tipo, do que a gente conhece enquanto material base e é muito bizarro, tipo, a gente tentar ver pra onde que a coisa vai. As minhas visões estão nebulosas. Justamente nessa força, tipo, da dinâmica entre Paul e Shani, como o Messias de Duna é um livro que ele é muito mais calmo, ele ainda tem suas intrigas, suas, né, conspirações de forma geral, mas ele é um livro que, como eu falei também num vídeo que eu fiz um tempo atrás, tipo, ele tem um ritmo, tipo, um pouco mais calmo e muito mais questionador e muito mais de debate filosófico. Essencialmente em Messias de Duna, o Frank Herbert, ele acabou escrevendo, tipo, pra passar a visão de que o Paul Atreides, ele não é um cara legal. Ele queria ter deixado claro que as intenções dele pra construir aquele personagem, tipo, eram as menos heróicas possíveis e, tipo, era mais pra falar sobre a massa de manobra e sobre como as pessoas acabam, tipo, lidando com essa histeria religiosa e, tipo, até onde vai, independente dos motivos, independente, tipo, se algo é julgado ser nobre ou não, por exemplo. Ele escreveu Messias de Duna porque, tipo, houve uma percepção de que o Paul era um herói e ele queria questionar mais. E ele coloca esse questionamento na boca do próprio Paul, sabe? E ele fazendo, tipo, um exercício de reflexão ali um pouco mais duro, assim, com as escolhas dele, se ele realmente, tipo, escolheu fazer isso, se as escolhas que ele fez, tipo, fizeram a diferença e, tipo, tomaram as coisas pro lado certo. Tudo bem que chega o terceiro livro e quebra tudo isso porque ele quer que se foda. Mas o Villeneuve já deixou claro, tipo, nesse filme que, cara, o Paul é um escroto, entendeu? Esse ponto de ruptura, ele é, pra mim, é uma das melhores coisas do filme também, porque, bicho, no momento em que ele pisa naquele templo, que ele pisa naquela igreja, ele vai tentar fazer o discurso, ele não tem aquele discurso amansado de, olha, pessoal, vamos amar uns aos outros, que a gente tá mais acostumado a ver, tipo, com o próprio cristianismo, tá ligado? Ele chega falando, irmão, quem que vai me peitar nessa porra? Ele vai ganhando todo mundo no medo, cara, e ele vai conquistando a confiança das pessoas no medo, tipo, no tamanho do poder dele. Então isso, por si só, já mostra que ele não é um cara legal, e ele não é um cara fácil, saca? É a melhor coisa possível, assim, porque você já adianta também a discussão do Messias de Duna. Tipo, você já adianta um pouco do que vai acontecer e isso dá pra ele trabalhar um pouco mais os outros personagens. Puta que pariu, cara.
puta que pariu. Ele falou que não tem pressa, tipo, pra poder fazer o Messias de Duna. Ele tem mais um filme pra fazer ainda. Eu não sei pra quando que tá marcado, mas o Villeneuve ia adaptar o Encontro com Rama. É um outro livro de ficção científica. Não tem nem data essa porra pra estrear. É isso, cara, é isso. Tipo, ele tem esse filme pra fazer. A história do próprio Messias de Duna, tipo, ela já tem um salto temporal ali de uns 10, 12 anos, então dá pra esperar um pouquinho também, mas não muito, por favor. Cara, assim, eu sou suspeito pra falar, como já deu pra ver, mas eu acho fantástico. Eu acho fantástico, eu acho muito bom. A gente tá podendo falar de Duna. Tem muitas pessoas impressionadas com Duna, tem pessoas indo ler Duna por causa desses filmes e é incrível. Duna é isso, cara. Em síntese, Duna é isso tudo. É um épico, é uma tragédia também, assim, tipo, em essência. É esse embate, tipo, falando de humanidade, tipo, de um jeito, sabe, muito magistral e de uma forma complexa também, sabe? Que a gente acaba testemunhando. De novo, se você tem a oportunidade de assistir o filme, tipo, vá assistir. Se tiver oportunidade, vem IMAX também, se tiver acessível, eu recomendo. E é isso.